Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos, de certa forma, falar de um episódio diferente, mas a convidada já é da casa, então podem sentir-se à vontade porque estamos a conversar com alguém que, de certa forma, já participou de um outro episódio e que já passou conhecimentos e que vocês já conhecem, porque têm seguido e têm visto todos os conteúdos que a mesma tem partilhado nas redes sociais. E isso, de certa forma, é super interessante para todos aqueles empresários, empreendedores e freelancers que queiram aprender coisas sobre autodesenvolvimento e riqueza, que é o tema de hoje, que é um super tema. Exato. Desde já, há um outro convite que eu, de certa forma, vou fazer é que agora estou a criar algumas lives no TikTok. Ah, fantástico. E de certa forma, várias pessoas pediram para mim que convidasse para dar aquelas dicas que passou no episódio anterior, porque muitas são as pessoas que agora têm visitado o teu perfil que dizem: Uau, eu quero consultar algo, quero pedir uma consultoria, quero aprender mais sobre isto, e acha que pelo perfil da pessoa, ele acha que não, quando chega no Instagram, ele vê. Poxa, será que essa pessoa vai me responder e tudo mais? Vou enviar uma mensagem e vai ficar aí semanas e semanas e não vai dar nenhum feedback. Mas desde já agradecer por sempre manter a disponibilidade para passar um conhecimento super interessante, mesmo à distância. Tenho visto nos estados que é Pois, super interessante. O fuso horário também é diferente, pois é mas diferente. ainda assim atualizando o horário angolano, não é? Exatamente. Então seja bem-vinda, vamos a falar sobre esse tema que é super interessante. Por que a necessidade de se abordar sobre autodesenvolvimento e Riqueza. riqueza? Pois, eu ia começar mais uma vez, eu sou a Olinda Furtado, empreendedora, mas com um espírito, digamos, de crescimento, porque é importante que também neste mundo do empreendedorismo ou então de autodesenvolvimento, a priori devemos priorizar o autocrescimento. E o autocrescimento leva-nos ao autoconhecimento obrigatoriamente. Isso primeiro parte do interno para o externo, não é? E falarmos do autodesenvolvimento versus crescimento é impossível chegarmos à riqueza, não é? A fase em que temos resultados, porque também a riqueza acaba por ser subjetiva, depende muito de como é que as pessoas querem alcançar a riqueza. Para mim, pagar uma formação ao meu filho, concluir a universidade, eh, já estou no nível de riqueza, não é? Mas dizer que, sendo subjetivo, é importante que nós primamos primeiro pelo o interior para depois exteriorizarmos, não é? E falar do autodesenvolvimento é isso, são ações que nós tomamos, decisões que nós tomamos no contexto emocional, espiritual e várias áreas, vários elementos da nossa vida para que consigamos de facto almejar ou então evoluir para um outro nível. É isso. Mas considera que o autodesenvolvimento se torna a busca por riqueza mais ética? É importante que a gente prima aqui por um fator primordial que é a disciplina. E quando nós falamos em autodesenvolvimento, se de facto a gente quer crescer, é importante que tenhamos hábitos e disciplinas bem patentes, não é? De forma que nós consigamos ter digamos, um alinhamento de acordo com aquilo que manda a regra, não é? Porque é impossível nós falarmos de riqueza, porque uma coisa liga a outra. Mas para chegarmos ao outro elemento que são os resultados, é importante que a gente primeiro apresente valores. Então temos de ter valores suficientes para conseguirmos de facto chegar ao nível de riqueza. Daí é que eu digo, a disciplina, a ética é fundamental para que nós consigamos de facto alcançar aquele objetivo que pré-definimos inicialmente. Disciplina. Mas a riqueza, de certa forma, olha-se pela questão do nível do autodesenvolvimento que a pessoa sobrepõe-se no momento. Pois. Deixa-me dizer aqui um aspecto fundamental. Nós, se não criarmos certas habilidades, certas disciplinas, certos comportamentos, porque nós depois aí, quando falamos a nível de riqueza, nós temos que pautar por comportamentos também no contexto financeiro, não é? Então não temos como falar dos resultados sem que a gente priorize esses elementos. Como? Imaginemos, se eu não tiver disciplina financeira, eu não tenho como acumular riquezas. Se eu não tiver hábitos uma mentalidade de crescimento, é outro fator crucial. Não consigo chegar também aos resultados. Mesmo eu digo sempre que
qualquer empreendedor, qualquer empresário, ele tem que ter políticas próprias e desenvolvê-las, criar a forma de focar-se exatamente naquilo que foi predefinido para que ele de facto consiga tornar um hábito para conseguir de facto chegar ao nível dos resultados primários, não é? Mas agora, uma questão assim, um pouquinho fora do contexto é: o dinheiro facilita o autodesenvolvimento? É subjetivo. O dinheiro, eu digo que o dinheiro não facilita o autodesenvolvimento. Eu não concordo por esta forma. Facilita no sentido de, após nós obtermos certos comportamentos, focarmos naquilo que é o nosso plano de negócio, o nosso projeto de vida, obviamente começamos a ter resultados. E aí podemos utilizar esses recursos, não é? Podemos utilizar estes recursos automaticamente, fazer com que estes recursos. Que liga esta luz. Yeah. Tens. Yeah. Não, podemos continuar. É só um outro reflexo. Ok. Nós podemos utilizar com que o resultado deste comportamento, digamos assim, sirva para que nós consigamos fazer outros investimentos em nós. Pois, mas a priori, o autodesenvolvimento vem antes dos resultados a nível de riqueza. E outro aspecto fundamental: não é possível nós chegarmos ao autodesenvolvimento, ou seja, sermos pessoas autossuficientes, sem que a gente olhe para o autocrescimento. Porque isto é prioritário. Nós temos que ser pessoas em que nós trabalhemos o nosso interior, as nossas emoções, o lado espiritual. Nós temos aí a questão do próprio universo que influencia que esses novos hábitos que nós vamos criando resulte de forma positiva. Daí que eu digo, temos que primar pelo o autocrescimento. O autocrescimento vai levar-nos ao autoconhecimento. O autoconhecimento leva-nos ao autodesenvolvimento, porque nós, quando nos conhecemos a nós mesmos, não é? Conhecemos os nossos pontos fracos, conhecemos os nossos pontos fortes. Conhecendo as nossas fraquezas, nós sabemos exatamente em que área devemos melhorar, em que áreas nós estamos bem, mas sim, se calhar acrescentar só alguns hábitos. Não tem como daí nós não termos um desenvolvimento, digamos, de forma eficiente, um desenvolvimento aceitável, não só no contexto profissional, mas também no contexto pessoal. Então, uma coisa liga a outra, e uma ligação entre as partes. Nós temos o autoconhecimento, leva-nos ao autodesenvolvimento, temos aí o autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, temos o autocrescimento. Então são vários aspectos que eles acabam interligar-se para que consigamos de facto chegar àquele nível. Olha, uau, agora sim, estou neste nível, sei como me comportar, porque depois não vale nada nós termos dinheiro, termos riquezas e não temos um comportamento de acordo, porque por mais que a gente for adquirir aqueles valores, digamos, tem uma empresa, a empresa começa a dar resultados extraordinários, pego neste valor, ok, tem o banco cheio, mas se eu for uma pessoa em que não tenho disciplina financeira, educação financeira, não tenho a parte espiritual também equilibrada, as emoções, não é? Porque também temos aí um aspecto fundamental, e temos aí um autor que fala sobre a lógica e as emoções. Quando nós não temos isto bem equilibrado, automaticamente aquela riqueza vai toda por água abaixo. Não sabemos como gerir, não sabemos aonde alocar, aonde investir. Então temos conhecimento de várias pessoas, artistas a nível mundial, em que já tiveram muito dinheiro e devido a esta não capacidade do autodesenvolvimento voltaram a ser pobres. Então é importante nós sabermos quais são os elementos que façam com que nós consigamos ter esta riqueza de forma sustentável, porque a riqueza também tem que ser sustentável. Uau, mas a questão da busca por riqueza pode desviar uma pessoa do seu propósito de vida? Pois, é importante perceber que nós, quando primamos por o autodesenvolvimento, nós falamos sobre o propósito, porque quando nós sabemos exatamente o porquê da minha existência, o que é que me trouxe aqui?
o que é que eu de facto devo melhorar, o que é que eu devo dar de valores, não é? Porque nós, se não primarmos por este propósito de forma, digamos, consciente, obviamente todo outro projeto que possamos adquirir vai de água abaixo, repito, porque se nós não entendermos qual é o nosso propósito de vida, esquece. Esquece. Temos sim que entender que eu vim para este mundo para agregar valores, eu vim cá para transformar e a partir desta transformação, estas transformações eu acabo tendo resultados. Porque é da transformação que a gente gera, a gente entrega valores que acabamos por ter um retorno. A natureza cuida automaticamente disso. Ele retorna-nos em função daquilo que a gente entrega. Mas agora, como nós devemos encontrar um equilíbrio saudável entre este crescimento pessoal e a ambição financeira? É assim, eu digo sempre que primeiro nós temos que ter o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional leva-nos exatamente a diferenciarmos quais são as nossas ambições versus aquilo que a gente quer ir à busca. Por quê? Porque nós, quando sabemos quais são as nossas ambições, nós sabemos que dentro das nossas ambições existe um aspecto fundamental, a parte humana, não é? A parte humana, o humanismo em si. E eu digo sempre, eu trabalho muito levando as coisas pelo fator a mãe natureza. A mãe natureza nos permite com que a gente faça toda a exploração possível, mas desde que a gente não viole. Existem regras, existe disciplina, existem aspectos que nós devemos primar para que, independentemente das nossas ambições, nós consigamos entender que nós devemos respeitar. Existem valores a serem entregues que não devem ser, digamos, violados. E diante de qualquer coisa que a gente for fazer, nós temos que autodefinirmos estes valores. É como se fosse, eu digo sempre, é como se fossem os mandamentos da lei de Deus, mas é o mandamento da lei das finanças. Então, estes mandamentos também da lei da vida, da própria vida, porque a vida existem regras, há leis, há políticas, há conduta, hábitos, e são vários aspectos que nós devemos primar. Quando nós não conseguimos fazer desta forma, nós obviamente violamos, nós obviamente passamos por cima, porque estamos a olhar só para o aspecto dos resultados. E a nível do empreendedorismo e a nível empresarial, nós olhamos muito no aspecto de que, independentemente dos resultados, dos processos, existe algo fundamental que é um dos ativos principais que nós temos a nível social, que é o capital humano. E o capital humano deve estar acima de tudo. Então imaginemos que eu tenha um projeto, eu quero abrir uma exploração de mina, quero ter uma exploração de minas. Eu vou ter que ter aí o capital humano a trabalhar, mas eu tenho que perceber a priori que embora eu tenha as minhas ambições em explorar diamantes e tudo isso, eu devo olhar para aquele processo e dizer assim, ok, aí existe um elemento que são as pessoas e eu tenho que primar pela segurança, pelo bem-estar e vários outros elementos que acabam por favorecer o capital humano. Eu concordo que devemos sim ter ambições, mas dentro daquilo que são as regras e as limitações necessárias no cuidado humano. Tudo na vida, de certa forma, tem um processo. E logo quando tu começas a pensar em investir, começas a criar uma mentalidade, não é? Agora, que tipo de mentalidade achas que as pessoas devem ter? Ou qual é a mentalidade que tu tiveste de início que favoreceu o enriquecimento com propósito? Pois, olha, eu digo sempre que a mentalidade, nós também temos aqui dois tipos de mentalidades, não é? Quando a gente fala de uma mentalidade de crescimento, estamos a falar, trazemos aqui a mentalidade de crescimento, é uma mentalidade open mind, é uma mentalidade que, independentemente de ser open mind, respeita-se algumas regras. Claro. E esta mentalidade, ela vem dentro do nosso interior, onde eu olho para os processos e digo, ok, os processos eles estão aí, mas eu sou humana, eu tenho um interior a velar e este interior automaticamente ele é cuidado. Então, é cuidado a partir de hábitos que eu vou criando, não é? E até podemos
criar aqui um aspecto a nível de disciplina e dizer, olha, eu tenho uma conduta, eu tenho uma agenda e a minha agenda vai de acordo, eu primeiro tenho o autocuidado, cuidar a nível de saúde, o bem-estar em si, e automaticamente eu estando bem espiritualmente, eu consigo cuidar dos outros. E no meu ponto de vista, quando a gente fala da mentalidade de crescimento, é a intenção de criarmos hábitos primários para nós mesmos, não é? De forma positiva, aqueles hábitos que acabam por agregar valores a nós mesmos para que o exterior consiga ver. Um exemplo fundamental, nós sabemos que os grandes businessmen, não é? A nível mundial, temos aí alguns nomes no mercado, o Steve Jobs, temos aí o Elon Musk, temos tantos outros que às vezes citar aqui num contexto, digamos, africano fica um pouco complexo, mas é importante que a gente foque também. Eles têm hábitos primários que independentemente de seja lá o que eles forem a fazer, eles não ultrapassam, não violem aqueles hábitos. Ler livros, vamos lá por aqui um aspecto fundamental, buscar formações, estar em evolução contínua, porque isso também é um aspecto fundamental, nós estarmos em evolução contínua, porque muitas das vezes nós achamos que o facto de estudarmos o A, não precisamos dar continuidade para aprendermos o B a Z, e então paramos por aí. Então isto é um processo contínuo, é um processo em que nós falamos muito que devemos melhorar paulatinamente, não é? Progressivamente. E isto são uns dos aspectos fundamentais que acabam por influenciar com que nós tenhamos esta mentalidade de crescimento e da busca do conhecimento. Então nós temos que ir à busca do conhecimento, à busca do saber, como é que se faz, e ter referências a nível do mercado. Olha, o João, ele é um expert na área do IT, então eu gostaria de entender um bocado, explorarmos as áreas todas a nível de negócios. Quando a gente consegue e buscar um pouco de cada, aquilo depois torna-se muito e automaticamente influencia para o nosso crescimento pessoal e profissional. O mental, de certa forma, ou seja, a questão emocional também é uma parte um pouquinho importante, porque muitos são os empreendedores que, pelo lado emocional, acabam deixando cair muitas empresas valiosas. Exato. Nós temos aqui a questão do equilíbrio emocional, porque o equilíbrio emocional faz com que a gente consiga saber dar os passos necessários. Há pessoas que são emotivas, há pessoas que estão diante de uma situação a nível de negócios e automaticamente elas desistam logo do processo, porque não venderam há 6 meses, não venderam há 5 meses, não estamos a ver resultados e então acham que aquilo, mas isso eu falo um pouco de empreendedores ou empresários imediatistas, no contexto pessoal, porque eu digo sempre, é impossível nós falarmos a nível empresarial, a nível profissional, sem que a gente não olhe no contexto pessoal. A nossa empresa é o resultado daquilo que nós somos. E então, quando nós falamos deste elemento, nós estamos exatamente a buscar isso. Nós temos que ser pessoas positivas, otimistas, no sentido de depois alavancarmos e elevarmos os nossos negócios. E então acho que sim. Como avalias a questão de autoestima em relação ao valor? Porque muita gente adquire o dinheiro, mas depois vê que a questão da autoestima está muito baixa e utiliza aquele mecanismo para alavancar a mesma. É assim, no meu ponto de vista, esse tipo de pessoas devem de facto buscar apoio. Apoio porquê? Porque tem a ver com as crenças. Muitas das vezes com as crenças, porque muitas das vezes nós temos os valores, temos a nível de resultados, se bem impactantes, mas nós temos aqui uma questão primordial que não foi trabalhada, que são as crenças limitantes, porque lá atrás, na nossa infância, nos foi imposto de que nós não somos capazes, de que nós somos feios, de que o teu cabelo é horrível, de que tu não és capaz de fazer isto não é para ti, isto é trabalho de homem, isto é trabalho de mulher. Ter um homem, digamos, de um modo geral, muito organizado, isto é para a mulher, usam até, no entanto, adjetivos não apropriados, e então esta pessoa, quando cresce, não tem como, por mais que ele veja a riqueza, mas o emocional lá, a crença foi violada, não é? Então tem que se trabalhar esse aspecto, buscando apoios a nível de mentorias, buscar psicólogos, trabalhar
é aí o aspecto do autoconhecimento, olhar para si e dizer assim, olha, eu dependentemente daquilo que me foi dito, eu não sou esta pessoa. Eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa que busca. E Deus, acima de tudo, eu digo que a nível de negócios é importante que a gente busque Deus. É importante que busquemos Deus, porque se nós não buscarmos o aspecto bíblico, não temos como nós avançarmos ou crescermos, porque a primeira dificuldade que encontrarmos no meio do processo ou do caminho, automaticamente aquilo vai tudo de água abaixo, nós decaímos, nós acabamos por entrar nestas tais depressões. Temos casos a nível mundial de pessoas que, grandes nomes, que acabaram por entrar em depressão mesmo sendo rico, e nós cá do nosso lado que não temos nada, mas como é que ele tem tanto dinheiro e acabou por, não é? Do modo geral, suicidar-se. Eu falo, isto aqui tem a ver mesmo com o emocional. São as crenças. São almas feridas, não é? Durante a infância, em que são feridas que não foram saradas. E essas feridas, quando elas não são saradas, por mais que a gente tenha dinheiro, nós nunca somos gratos, porque a gratidão também é uma virtude. E quando nós não temos este hábito de sermos gratos pelas poucas coisas que a gente consegue na vida, então nós nunca vamos conseguir ter um equilíbrio emocional de forma sustentável. Pois. Boa. Como é que avalias as questões de autoconhecimento? Quando nós nos conhecemos, de certa forma, as nossas decisões quanto às nossas finanças também impactam, porque existem pessoas que não conhecem a sua realidade. A princípio, depois desenvolvem uma outra realidade, ou estão supostas a uma outra realidade, e depois começam a tomar decisões financeiras muito elevadas. Imagino que alguém hoje tem uma determinada realidade, amanhã consegue adquirir um investimento e começa a gerar negócios que acabam dando solução à sociedade. E esta pessoa depois começa a mudar a sua realidade, não aceitar aquilo que é do seu passado, tornando o valor somente aquilo que tem no presente. É assim, eu falo muito da questão da adaptabilidade, que é importante a nível de negócios. Nós temos que ser seres pensantes. E os seres pensantes estão aptos para adaptarem-se de acordo ao meio, ok? Não fugindo do nosso passado, porque o nosso passado é que faz o nosso presente. Claro. E automaticamente, se nós reconhecermos de onde a gente vem, a gente consegue perceber de forma surreal aonde estamos e aonde a gente de facto quer chegar. Imaginemos que estamos diante de uma situação em que alcançamos o mais alto nível do sucesso, em que temos as contas todas cheias, mas não, a gente esquece o passado. A queda será maior, obviamente, e depois, quando a queda for maior, não vamos saber lidar com a própria queda, porque nós não valorizamos o passado. Mas quando a estratégia é incremental, eu falo muito disto. Quando a estratégia é incremental, não temos como esquecer o passado, porque a estratégia ela é feita de forma gradual, ok? O crescimento ele é feito de forma gradual. Então nós, se hoje conseguirmos dar um passo e respeitarmos aquele passo, aplaudirmos aquele primeiro passo e dizer grata, sou super grata por isto, por estes resultados, vai ser muito mais fácil a gente absorver o próximo resultado. Então aí é questão de, primeiro, a nível de estratégia e a nível de aceitação, porque é importante nós aceitarmos os novos hábitos, é importante nós sabermos nos adaptar de acordo ao momento, ao ambiente que nos encontramos. E quando ela é incremental, ela é de forma gradual, nós sabemos, não, eu vim de lá. E então aquele passado aí, ele tem que estar sempre como o meu alicerce, porque é uma base, ok? É a base, então acaba por ser tudo muito sustentável. Pois. E isto, de certa forma, pode colocar uma máscara para a vida de algumas pessoas. Isto já tem, eu acho que isto acaba por, de um modo geral, ser já personalidade também, porque nós também temos que ter aqui um certo cuidado de que há situações que as pessoas já são. Uma coisa é ser, outra coisa é a gente estar numa situação e outra coisa é a gente já ser. E outra coisa é a gente saber estar e ser. Então, por que eu digo isso? Porque há pessoas que elas já são.
já são pessoas, digamos, pesadas, pessoas más, pessoas de uma natureza, mesmo quando não tinham, já era aquele tipo de pessoa. E então os resultados que essa pessoa obteve só piorou o comportamento, só piorou a personalidade. E esta máscara que fica aí não é uma máscara, é mesmo a pessoa que já é, porque quem não é, ela adapta-se, obviamente, mas não esquece a base. Quem não é, ela vive aquele momento, mas sempre respeitando de onde veio e levando aquilo como base fundamental para quê? Para qualquer queda ele conseguir equilibrar-se e dizer: uau, eu quase ia caindo, mas ainda bem que houve uma base, a base que me sustentou, a base que eu paro e reconheci, não, naquela situação como é que eu pude lidar no passado, quando as coisas ocorreram desta forma. Então isso serve como um dos elementos para criar uma certa sustentabilidade ou equilíbrio a nível de recuperação, não é? Mas como é que nós conseguimos desenvolver ou diferenciar a questão da motivação financeira saudável e uma situação compulsiva? A questão da motivação financeira saudável. Eu acho que quando nós temos este aspecto da educação financeira, onde a gente busca certas habilidades, onde a gente estuda um pouco sobre finanças, nós conseguimos sim ter um certo equilíbrio. Porque, um exemplo, eu estou a ganhar agora 10 milhões de kwanzas. As pessoas, quando ouvirem este valor, vão pensar que é mesmo um valor. Não, estamos a brincar, não estamos ainda a fazer este dinheiro. Vamos chegar lá, vamos chegar. Ainda não. Mas Na internet dizem que o valor dito inicialmente é o valor que não, ainda não. Imaginemos que estamos a ganhar 100 milhões de kwanzas. Obviamente, eu não posso. Assim, eu digo sempre que, a nível de finanças, a nível de gestão, todas essas ciências, existe um aspecto fundamental que é exatamente o equilíbrio emocional. Porque o que nos motiva a fazer as coisas é exatamente o nosso ser, é o nosso querer. Nós temos que, a priori, tomar decisões. Então, se eu tenho eu tomei a decisão de crescer, de fazer 100 milhões de kwanzas, eu vou fazê-lo de forma estratégica. Nós não podemos esquecer a parte de estratégia nos nossos afazeres, no nosso comportamento, mesmo na vida pessoal. Agora, as emoções falarem mais altas, eu acho que, de um modo geral, o dinheiro é um recurso que acaba por mexer com a emoção de toda a gente. E quem se disser ao contrário, desafio a mostrarmos até a nível de livros e tal, que não mexe. Mexe sim. O que vai definir depois um indivíduo do outro, a nível de equilíbrio, é exatamente o que a pessoa predefiniu ser. Se eu me predefinir ser uma pessoa responsável, uma pessoa em que primo pelos meus valores, uma pessoa que sei exatamente de onde eu vim e não quero voltar para aquela vida, eu não quero recuar, e então o meu ter o objetivo literalmente bem traçado, eu vou conseguir estar equilibrado. Agora, se eu achar que o dinheiro que entrou hoje vai entrar amanhã, não tem como, o dinheiro vai mesmo acabar. Porquê? Porque o mercado de negócios, o mundo de negócios, ele é instável. O que a gente obteve hoje a nível de resultados, ninguém nos garante, porque a gente não sabe. Eu digo sempre, os fatores externos nós não temos controle nenhum. Se amanhã tivermos um tsunami, não digo em Angola, pronto, seja lá onde for, onde a gente tiver a fazer qualquer tipo de investimento, tiver um terremoto, seja lá qual for, digamos, às vezes temos problemas a nível da própria bolsa, não é? Situações a nível financeiro, nós perdemos às vezes os investimentos que a gente faz. Então, será que eu estou emocionalmente pronto para aquilo? Será que eu sei recomeçar? Então digo assim, o João e o António vai definir muito de como cada um se capacitou durante aquele processo, e esta capacidade é que vai definir quem está de facto de forma sólida ou equilibradamente, ou seja, emocionalmente equilibrado para conseguir agarrar-se diante de determinadas situações. Uau. A questão hoje em dia, fala-se muito sobre a questão da espiritualidade. A questão da espiritualidade e a riqueza, consideras que elas se contradizem? Não, elas não se contradizem, pelo contrário, elas acabam por ligar-se uma da outra. Porquê? Porque se nós não estivermos espiritualmente bem, a Bíblia fala do dinheiro.
A Bíblia fala-nos do dinheiro. E a Bíblia, quando fala de dinheiro, a Bíblia nos remete aqui também o aspecto de alguns, digamos, alguns apóstolos naquela época que já eram pessoas, digamos, indivíduos com muito dinheiro, não é? Já eram governadores na linguagem atual, digamos assim, e reis e tudo isso. Mas dizer que muitas dessas pessoas, o que é que acontece? Acontece que elas, embora tinham dinheiro, muitos foram castigados por Deus, muitos foram perdoados por Deus. Porquê? Porque arrependeram-se de certos comportamentos. Então vamos contextualizar para o nosso mercado. No nosso mercado atual, se nós não estivermos espiritualmente bem, espiritualmente equilibradas, nós acabamos por levar, ou seja, olhar para o dinheiro como fazer. Ai, meu Deus, não falo. Não. Não, está tudo tranquilo. Ok. Tem sono? Vá, filhos, não mexam muito aí, tá bem? Não, está tudo Faz-me tranquilo. Aqui perder não o se ouve raciocínio. nada. Portanto, vais cortar. Não. É tudo natural. Até mesmo que queres falar alguma coisa, que das uma orientação, é tudo A natural. sério? É como se estivéssemos em live. Nada aqui é cortado. E então, eu digo sempre que a espiritualidade tem a ver, sim, porque depois a utilização do próprio dinheiro, a finalidade do próprio dinheiro vai colidir com o nosso aspecto espiritual. Imaginemos que eu ganhe muito dinheiro e eu faça uma má utilização do dinheiro, levo lá o meu dinheiro. Nós somos africanos, vamos falar uma linguagem mais africana. Faço a utilização de dinheiro para fazer mal, mexordas, não é? Como é que este dinheiro vai evoluir? Não tem como. Porque a finalidade não foi exatamente apropriada. Daí da questão do propósito. Será que este meu dinheiro, esses resultados que Deus me está a dar, esta bênção de eu ter, eu vou utilizar para fazer digamos, um programa social, um projeto social? Porque, embora a gente ganhe, nós também temos que dar. É doando que a gente recebe. E então, eu digo que a parte espiritual é tão importante a nível da riqueza, a nível de riqueza, que ele, se for bem utilizado deste lado, acaba por o nosso bem-estar melhora, porque a gente faz bem, é aquela palavra que diz fazer bem faz bem. Então, quando a gente faz bem, quando utilizamos da melhor forma aqueles recursos, nós acabamos por nos sentir bem espiritualmente. E estando espiritualmente bem, nós estamos equilibrados. E estando equilibrado, temos maior motivação para investirmos, para criarmos novos projetos, e aquilo acaba por criar uma sinergia de forma que consigamos evoluir a nível de negócios e até ter uma mentalidade ao mais alto nível, porque Deus acaba exatamente por nos abençoar, dando discernimento, dando-nos orientações. E eu acho que o aspecto espiritual versus o aspecto financeiro, riqueza, resultados, sim, acabam por ter uma ligação. Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre igualdade. Algumas pessoas querem comentar bastante sobre esse tema, bastante fundamental. E consideras que é ético enriquecer em um mundo com bastante desigualdade? Este tema, este parágrafozinho é muito difícil de falar, principalmente quando a gente está a falar num contexto de muita desigualdade. Não é justo. Não é justo. Falando a sério, não é justo, porque eu acredito que muita gente só não tem as mesmas possibilidades, ou seja, os mesmos resultados, não digo possibilidades, muita gente só não tem os mesmos resultados que alguns têm pelo facto de não terem tido as mesmas possibilidades, as mesmas condições, porque não houve. A Olinda Furtado Monteiro teve a oportunidade de ter um pouco mais de pegar e estudar fora, buscar um conhecimento equilibrado, mas a Ana ficou por cá, ok? Onde estudou numa escola sem carteiras
E dadas as dificuldades sociais, ela acaba por não ter, se calhar, o mesmo acompanhamento a nível académico, não obteve os mesmos resultados que eu obtive. Porque, pai, eu lembro-me quando fiz a minha primária e estava a fazer isto na minha linda província Benguela, eu literalmente há dias mandei boca por isso. Eu no lanche eu comia um pão e um leitinho e eram umas sandes que a própria escola dava. Eu bebi um pouco do hábito colonial. Apanhei isto. Nós lá na província ainda apanhamos. A escola dava-nos o pequeno almoço. Então imagina, ok, a Olinda tem aproximadamente 40 anos de idade, mas a Joana, que tem 28 anos, já não teve a mesma oportunidade. A Joana, por mais que queira ter as mesmas capacidades que a Olinda, já lhe é muito difícil. Embora tenhamos todos a mesma base a nível do ensino público, a Joana já não encontra os benefícios que eu tive. Por quê? Porque a Joana vai conforme a escola, teve a base conforme, indo à escola conforme. A Joana já tem dificuldade em apanhar transporte. A Joana já não tem uma escola próxima à casa, tem que andar quilómetros, não é? Para chegar a uma instituição. Ela sai daí toda abalada, com fome, cansada. Então, a nível de aproveitamento escolar, ela não tem a mesma coisa. Por isso é que eu digo assim, puxando para o nosso contexto, que em África é difícil falar deste assunto. Porquê? Porque tem muita coisa ainda a ser melhorada a nível no contexto social. E há quem diga, ok, então os nossos mentores vêm cá, vendem-nos algo e nós temos todas as mesmas habilidades. Não, nós existimos exatamente para isto. Nós existimos para ajudarmos as pessoas que não tiveram toda esta base. Porque eu digo sempre, na academia a gente não aprende tudo. Nem nós que tivemos a oportunidade de estudar fora de Angola, aprendemos tudo. Há coisas que a gente aprende com a vida, coisas que nós aprendemos com a experiência. Então, quando temos estes mentores, esses palestrantes, temos a possibilidade de hoje da internet de dar-nos quase todas as informações, buscarmos este todo conhecimento é exatamente para poder cobrir aquelas áreas ou aqueles pontos que não foram preenchidos a nível da base escolar, não é? Portanto, olhando nesse aspecto, é difícil, sim, é muito difícil e nós entendemos que seja difícil. Eu pessoalmente entendo que seja difícil, mas também temos que ir à busca, temos que querer ser. Temos que querer estar, temos que chegar o dia da tomada de decisão e dizer assim, eu não posso ser mais um ser humano comum. Eu quero ser um ser humano diferencial. E para ser este ser humano diferencial, é importante que eu respeite algumas coisas e busque outras coisas. De que forma? E aí vamos buscar. A internet já nos vai dar, olha, tu tens que pautar por este comportamento, tu tens que ter esta disciplina, e não tem como a gente não ter evolução quando a gente prima por aquilo, quando a gente abraça a causa, não é? Daí que eu digo, temos que tomar decisão, temos que decidir ser, e quando a gente decidir ser, nós vamos sim alcançar os nossos objetivos. Esperar no contexto social, apoio social e tudo isso ainda nos falta muito, e enquanto nos falta muito, vamos buscar os recursos que nós conseguimos ter e tentarmos aprimorarmos em função desses recursos. Uau! Mas quais são as práticas de autodesenvolvimento que ajudam diretamente na geração de renda? Primeiro, buscar um pouco da disciplina a nível de formação da educação financeira é um aspecto fundamental. Diversificar as áreas. Imaginemos que eu, Olinda Furtado Monteiro, eu hoje tenho uma empresa digamos, um salão de cabeleireiro, vou focar assim um negócio mais comum que temos a nível do mercado, e tenho uma outra empresa de prestação de serviço, e eu digo assim, uau, a renda ainda não é suficiente, então tenho que diversificado como? Buscando outros meios de sustentabilidade a nível de rendas extras. Ok, eu tenho essas habilidades, eu sei fazer isso, eu ainda sei fazer isso, então preciso de uma renda extra. Eu vou pegar, vou mentorar, eu vou pegar, vou ensinar, eu vou dar explicação, eu vou criar um e-bookzinho, vou vender este e-book online. Então tem aqui várias possibilidades. Doutora Olinda, eu não tenho estas capacidades, não consigo escrever, até posso receber uma mensagem.
eu não, eu não sei fazer nada. Eu já recebi mensagem, doutora Olinda, eu tenho muitas ideias, mas não sei como fazer. Acontece. Ok, tu não sabes como fazer. Primeiro é mesmo ir buscar a mentoria da doutora Olinda, porque só a partir da mentoria é que nós conseguimos ouvir um bocado a outra parte e entender a outra parte, olhar para o contexto, a vida da outra parte, fazer um diagnóstico à outra parte e ver quais são as áreas que faltam ser preenchidas naquele mentorado ou naquela pessoa que busca os nossos serviços. E automaticamente nós acabamos por dizer, ok, diante desta situação, este teu diagnóstico, o que de facto está a faltar são estratégias. Então vamos melhorar. Olha, mas que tipo de estratégias? Estratégia de branding, estratégia de marketing, estratégia... Não, vamos trabalhar aqui, pelo que eu vi, falta de estratégia de diferenciação. Pelo que eu vi, falta de posicionamento. Pelo que eu vi, então tem aqui esses aspectos. Isso aqui, só mesmo tendo contacto, e contacto pode ser virtual, não é? Ou então presencial, e só desta forma, porque senão não se consegue. E para alavancarmos e termos renda extra, para quem já o faz, é ver a forma, eu digo sempre, uma forma de subsistência extra, não é? Onde a gente diz assim: epá, eu já faço isso, mas dentro daquilo que eu já ofereço, eu posso oferecer mais. E oferecendo mais é o quê? Criar novos projetos. Ok? Oferecer, olhar para o mercado, dizer assim, ok, eu a nível, no mercado atual, o que eu ofereço já não está a render tanto. Então temos que buscar novas ideias, fazer um novo estudo a nível do mercado, olhar para as novas necessidades e oferecer de acordo às novas necessidades, satisfazer aquele grupo social, não é? De acordo ao contexto atual. Isto às vezes é o que falta, porque a rigidez nos negócios, a nível do empreendedorismo e a nível empresarial, faz com que muitas empresas entrem em falência. Porquê? Porque não conseguem adaptar-se e não aceitam mudanças. E às vezes não precisamos mudar, às vezes só precisamos incrementar coisas. Às vezes só precisamos olhar e dizer não, vamos melhorar aqui, porque a exigência agora, embora tenhamos uma fábrica só de cosméticos, a nível de make-ups e tudo isso, que tal agora há aí uma sarna a nível do mercado? Epá, vamos fazer cremes que curem esta doença ou este problema. Então, as limitações fazem com que os empresários e empreendedores parem no tempo e digam, não, isto é o que eu ofereço, é bom, mas nós não precisamos sair da nossa linha, só precisamos incrementar, só precisamos agregar, precisamos criar projetos que vão de facto dar continuidade ou então atender às necessidades que se vive no momento. Esta questão que eu vou fazer agora é um pouquinho daquilo que de certa forma passas e com muita qualidade, mas agora aí vamos definir se vais vender bem a informação para as pessoas que vão ouvir, né? A questão é a seguinte: por que é que muitos empreendedores devem investir em coachings e autodesenvolvimento, ou seja, autoconhecimento? Bem, eu digo sempre que quando a gente vai à escola, nós não encontramos um professor que nos ponha sentado, porque eu acho que a nível das políticas internas, a nível educacional, existem áreas próprias, não é? Que é a área da ciências, não digo ciências sociais, mas da área da psicologia nas instituições, que só quando o aluno apresenta problemas é que o aluno é chamado para uma avaliação com o psicólogo e aí automaticamente perceber quais são as dificuldades, o porquê do não aprendizado do aluno e tudo isso. Mas quando nós falamos a nível dos coaches, dos mentores e tudo isso, nós não estamos fora do contexto da própria academia, do ensino escolar. Então é um ambiente onde o indivíduo primeiro já é um homem, automaticamente, e quando eles buscam estes apoios, nós acabamos por melhor perceber, nem todos nós somos psicólogos, não é? Na área, mas nós estudamos, nos preparamos exatamente para entender, porque mesmo a nível de negócios, a evolução do negócio ela é vista a partir do comportamento do próprio empreendedor ou do próprio empresário. E nós acabamos
por olhar, principalmente quando falo de especialistas, daí às vezes quando a gente faz uma certa mentoria, é importante que sejamos especialistas na área, porque senão acabamos por repetir apenas o que alguém ou um empreendedor ou um mentor, ou digo um mentor já tenha dito. Há quem traga a nível da experiência, mas eu digo que é importante a gente olhar a nível da ciência mesmo. Um exemplo, eu te falo de negócios. Eu quando falo de negócios, eu estou a falar de negócios com propriedade. Eu trago aqui negócios, mas dentro daquilo que é a própria ciência. E depois faço um contexto, uma contextualização a nível do mercado. Então, quando um mentorado ou alguém que esteja interessado a passar por uma certa dificuldade busca o meu serviço, eu a priori primo por algumas regras fundamentais. Porque eu não posso chegar e dizer, olha, tu tens que vender 5 caixas de ovos. Não, isto aqui, tu tens que vender assim, olha, abre a tua página da internet e vai lá vender. Eu não percebi, primeiro, se aquele indivíduo, ele sofre de uma perturbação psicológica, eu não percebi se aquele indivíduo tem um desvio no comportamento financeiro, eu não percebi se aquele indivíduo a nível de gestão não entende patavina nenhuma, dizendo assim a palavra certa, a nível estratégico não sabe. Eu já recebi mentorados em que ele diz que não consegue vender e até um serviço que se solicita imenso no mercado, mas depois eu abro a página porque eu tenho este cuidado com os meus mentorados de olhar para a página e avaliar a página. Eu tenho mentoradas que eu avalio exatamente como é que está a ser a publicidade. De que forma está a ser. Então, um indivíduo que não tenha um posicionamento em que se vende e automaticamente tem paródias em cervejas e tudo isso no perfil, o mesmo perfil de negócios, o lifestyle é importante, mas é importante que a gente meça o tipo de lifestyle. Para quê? Para garantir o nosso posicionamento a nível do mercado. Claro. E então, quando estes indivíduos vão até aos nossos serviços, eles têm um acompanhamento personalizado. E este acompanhamento personalizado, obviamente, acaba por ajudar de forma direta à evolução do próprio negócio ou do projeto que ela apresentar. Por quê? Porque lhe é chamado a atenção, puxada a orelha constantemente, de acordo com aquele acompanhamento personalizado. O que eles encontram em nós, eles não vão encontrar na academia, porque o professor não tem paciência para isso. O professor não vai olhar e dizer assim. O professor até pelo contrário, o professor vai ver qual é o teu comportamento na sala de aulas e tal, vais chamar o encarregado, vai falar com o encarregado, pois isso é um problema vosso interno. Nós aqui só não temos isso, nós chamamos a atenção e ensinamos. Então tem estas vantagens, buscar as mentorias, participar em palestras, porque as palestras acabam por criar aí de uma certa forma, um posicionamento positivo. Existem networks nesses ambientes, não é? De palestras, acaba por se conhecer novos empreendedores, cria-se parcerias, então também tem esta importância. A nível das mentorias, nós conseguimos direcionar, conseguimos instruir, conseguimos inclusive, eu falo, pelo menos as minhas mentorias, e gabo-me por ser assim, nós conseguimos criar um plano bem detalhado e de forma estratégica para que aquele mentorado ou aquele potencial, digamos aluno, eu gosto de chamar alunos, sim. Alunos, eles acabam por levar já uma bagagem e depois é só fazer o copy-paste e já está, não é? E para além de copy-paste e adaptar à realidade, porque nós temos aí um contexto. Tem esta vantagem, porque nós acabamos por contextualizar. Uma coisa é a gente ler livros e para as internets e ver informações, e outra coisa é nós contextualizarmos a nossa realidade. Porque depois o mercado angolano, principalmente o angolano, é um mercado de vibe. É um mercado em que as pessoas consomem muito hoje e amanhã já não querem consumir, porque já viram outro produto. Nós temos um comportamento muito variável, não é? Exato, nós temos que ter muito cuidado com isso a nível de negócios. E depois as pessoas vão, fulana de tal frequenta aquele lugar, vão. É sim, mas é muita gente aí. Depois fica estagnado, mas é normal a nível dos mercados. Mas para manter-se, porque nós temos aí também, digamos, empresas, restaurantes e vários que têm um posicionamento que, por mais que passe anos e anos, ainda tivemos a Covid e eles estão aí de forma sustentável, porque aquilo foi estratégia.
E a estratégia que ensina, nós não criamos elas por si. Elas existem, a ciência já mostra. Mas depois, adaptando a nossa realidade, é que é a parte mais difícil. E nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer esta adaptação, não é? E olhar para o contexto e dizer, olha, com este comportamento atual no mercado, tu deves projetar o teu plano desta forma. E com este comportamento naquele mercado, imaginemos, eu já recebi mentorias que, doutora Olinda, eu vou viajar, vou emigrar e o que é que eu faço fora? Foi rápido. Olha, então faz essa formação desta forma, pelo menos para teres um emprego logo que chegares, habilita-te desta forma e quando chegares lá, procura desta forma, faz daquela forma, então já tem algo bem mais direcionado. E a necessidade mesmo também do próprio coaching conhecer esta realidade é super interessante, porque assim também ali ajuda. Exatamente. Eu digo sempre que a nível das mentorias, os coaches, e eu não sou coach, eu repito, digo sempre às pessoas, eu sou especialista em negócios e dou mentoria de acordo à minha área. Talvez vou chegar a coach, vou me preparar, vou me formar para isso, mas ainda não sou. Mas dizer que quando a gente busca estes conhecimentos, não é? É muito mais fácil entregarmos, é muito mais fácil também orientarmos. Daí que eu digo da importância de nós decidirmos ser mentores de acordo à nossa área. É psicóloga, então dá mentoria dentro da sua área, dentro da psicologia, porque aí tem bases sustentáveis, tem bases de estudos, não é? Para poder entregar. E depois também fazer a contextualização já fica mais fácil, porque tu já entendes a base. Tu já olhaste e muitas das vezes só não olhamos, também já viajamos, já vimos como é o contexto, digamos, fora do nosso, e quando a gente chega aqui já faz uma avaliação. Esta avaliação é que depois vai dar sustentabilidade no plano que a gente criar para aquele mentorado. Porque a gente olha e diz assim, ok, aí funcionou porque aquilo é um mercado que não precisam nem sequer conhecer, num centro comercial qualquer um entra desde que tu ofereças valores dentro daquilo que tu entregas, não é? E então nós viemos para Angola. Epa, aqui às vezes nem precisa ser tão bom, mas precisa ter isto assado cozido. Não, precisa sim ser bom. Se queres mesmo estar de forma sustentável no mercado angolano, é importante que o produto ou o serviço seja de excelência. E sendo de excelência e que a gente consiga entregar algo de valores, não temos como falhar. Ele pode ter épocas baixas, mas vai ganhar o voo de forma automática e consegue-se evoluir e manter-se no mercado durante muito, mas muito tempo. Que hábitos diários nós podemos simultaneamente, não é, reproduzir para melhorar o nosso crescimento pessoal? Olha, eu digo sempre que a leitura, os livros, é uma das coisas fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Livros, fundamental. Temos um hábito primordial, a oração. A oração liberta. A oração consegue extinguir toda a energia negativa que a gente tiver dentro do nosso corpo. Estamos a falar aqui de hábitos pessoais, não é? Ou pessoal. Então, a minha base fundamental é a oração. Primeiro para fazer uma avaliação interna, depois a leitura e depois uma conduta de acordo aos mandamentos da lei de Deus. Eu não falo de negócios sem buscar os mandamentos da lei de Deus. É impossível. Porque eu aprendi com a vida que qualquer filho indisciplinado não chega ao sucesso. Então, se eu for uma filha indisciplinada diante da Bíblia, eu automaticamente não terei sucesso. É impossível. Então, se eu não olhar, eu poderia ir buscar assim, olha, eu vou buscar hábitos no contexto humano. Não, vou buscar hábitos no contexto bíblico. Não roubar, não maltratar, não ferir, ok? Existem respeitar os pais, ser disciplinado. Então nós a nível dos 10 mandamentos da lei de Deus, nós encontramos lá. E quando eu tenho filhos, tenho afilhados, tenho tudo isto, e quando eu digo sempre parabenizo, a primeira coisa que eu ponho, filho, que cresças de acordo aos 10 mandamentos da lei de Deus. Porque eu sei que se ele seguir aqueles 10 mandamentos, é impossível não crescer. É impossível não evoluir, porque todo filho disciplinado, ele é recompensado. Claro. Exato. Então, a leitura, os 10 mandamentos da lei de Deus, alguns hábitos a nível de saúde também importante, o bem-estar, qualidade de vida, o sono, dormir bem.
coisa que me está a faltar, mas também faço o possível de o tê-los, né, de o fazer, mas isto acaba por influenciar com que a gente consiga, de facto, ter um crescimento pessoal ao mais alto nível. Uau! Mas como é que, de certa forma, a busca por riqueza pode revelar nossas inseguranças emocionais? Porque muitas das pessoas consideram que, de certa forma, ao longo do tempo podem perder ou podem desviar-se do seu comportamento normal. Eu digo sempre que a vida é feita de perdas, ok, e resultados. Durante qualquer processo que a gente determinar a seguir, nós vamos ter algumas perdas. Acabamos por ter sempre algumas perdas. Mas nós não precisamos ter medo. Repito, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos apenas seguir as regras. Porque quando nós conseguimos seguir as regras, nós automaticamente conseguimos evoluir, não é? Então, é mais ou menos isso. Eu não vejo este aspecto do emocional, de perder os valores, de não seguir, de não fazer. Não, nós só precisamos seguir as regras todas. Basta seguir as regras, nós conseguimos, sim. Uau! Em termos de. Vou fazer 4 perguntas finais, né? Essas perguntas finais é tão bom quando se começa, mas chega um pouquinho a dar tristeza quando se termina. Exato. O que te faria sentir-se realizada se tivesse muito dinheiro? Sentir-se realizado. Sim. Tempo e liberdade. Uau. Pois. O tempo é algo escasso e às vezes neste processo nós acabamos por perder muito tempo porque nós não definimos exatamente o nosso tempo. Nós corremos sem olhar quanto tempo nos resta. Porque é importante que nós tenhamos a capacidade de dizer assim, de qual é a idade média para o ser humano no nosso contexto. Acho que é até os 60 anos, 62 anos. Então, se eu hoje, Olinda Furtado, tenho 40 anos de idade, quanto tempo me sobram? 20 anos. O que é que eu faço em 20 anos? O que é que eu tenho em 20 anos? Esta avaliação é profunda, mas é importante. Eu tenho 50 anos de idade, mas a idade média para o meu país, para o meu contexto, 60. são 60. Eu só tenho mais 10 anos. O que é que eu faço em 10 anos? O que é que eu fiz em 10 anos? De que forma eu devo superar nesses 10 anos para pelo menos ter o tempo de pelo menos 5 anos para usufruir daquilo que eu trabalhei? É importante entrarmos nesta reflexão. Outro aspecto fundamental, liberdade. Nada na vida pode tirar-nos a nossa liberdade. Porque desde o momento que o dinheiro nos tira a nossa liberdade, então aquele dinheiro foi mal construído. Claro. Então é importante a gente saber como construí-lo de forma que tenhamos liberdade. O que é que adianta eu construir uma vida financeira e acabar numa prisão aos 40 anos e cumprir 15 anos de prisão? Porque não fui idónea, não fui leal, porque estou a pagar as contas. O que é que me adianta criar riquezas e ficar presa? Olha, tu não sais do país. Estás presa. Estás proibida. E eu não explorar o mundo. Contemplar este ambiente que Deus deu-nos o privilégio de o viver. Então eu digo assim, se tudo nos roubar a liberdade e o tempo, então nós não fizemos nada, não construímos riqueza, construímos desgraça. Pois, se não for para usufruirmos, para nos beneficiar, para nos libertar, porque nós temos que entender que a nossa transição, eu falo muito da transição, não falo da morte. É subjetivo também. Eu falo, a minha transição tem que ser uma transição plena, uma transição de paz, uma transição que eu, quando me reencontrar ou me encontrar com o Altíssimo, eu sinta que o dever foi cumprido. E o dever é cumprido como? Transformando vidas, agregando valores em pessoas cá no mundo, porque quando falamos de propósito é isso. Propósito é exatamente transformar, é agregar,
é doar-se. Então, a minha transição tem que ser feita com muita liberdade e com tempo suficiente vivido cá para que eu não me arrependa de estar a transitar. Eu tenho que transitar na paz. Este é o objetivo, devia ser o objetivo de vida para qualquer um ser humano. Uau! Se tivesse que perder tudo hoje, o que do seu autodesenvolvimento te sustentaria? O meu legado. O meu legado. Eu repito, existem aspectos primários na vida. Nós podemos passar pelo mundo, mas é importante que a gente passe da melhor forma. E dentro daquilo que é o meu autodesenvolvimento, eu transformo, a partir dele eu utilizo-as para transformar. E se eu estou a transformar, eu estou a deixar um legado. E este legado tem de ficar de forma patente. E as pessoas têm que ter consciência de que passou cá uma Olinda Furtado, em que a partir do seu autodesenvolvimento, o conhecimento, o saber, ela deixou o melhor de si no mundo. Pois. Você está construindo riqueza ou apenas está acumulando dinheiro? É assim, eu estou a construir riquezas, porque eu não... Aí falei do subjetivo. Eu quando falo do subjetivo é isso. Porque a riqueza depois vai ser subjetiva, vai variar de pessoa a pessoa. Para mim, a riqueza não é ter dinheiro na conta. Eu acho que eu hoje, se abrir a minha conta, acho que está zerada. Acho que não tenho nada, sério. Mas eu tenho patrimónios. Eu tenho filhos formados. Eu tenho filhos com uma boa educação. Isso eu proporciono a partir de quê? Daquilo que eu tenho estado a fazer, daquilo que eu tenho estado a criar, dos resultados que eu tenho tido. Então, a minha família, eu estou a constituir uma família de valores. E essa família só está a ser constituída com valores exatamente porque os resultados, a partir dos valores que a gente tem entregue a nível de trabalho, a nível profissional, trago benefícios para que eu consiga pelo menos investir na formação e na educação dos meus filhos. Criar memórias na vida dos meus filhos. Criar histórias na vida dos meus filhos. Então, para mim, isto é a minha riqueza. Ainda que amanhã eu não deixe dinheiro acumulado na minha conta, eles vão olhar e vão dizer, uau, nós temos pelo menos aonde deitar, com respeito, com dignidade, nós temos valores e nós vamos dar continuidade ao legado da nossa mãe. Claro. Exato. Uau, é super interessante. Em questões assim, palavras finais, o que é que gostarias de desejar para todos aqueles que acompanham os teus conteúdos, para aquelas pessoas novas que ainda não acompanharam e para aquelas que vão acompanhar agora? O que é que tu deixarias uma mensagem de coragem para estas pessoas? Primeiro, que tenhamos paciência. Os tempos não têm sido dos melhores, mas que tenhamos paciência. Paciência e equilíbrio emocional, porque parece que não, quando as coisas estão de facto muito instáveis, mexe muito com o nosso emocional, e o nosso emocional, ele acaba por ser a base para todos os outros passos que a gente queira ter ou seguir. Daí que eu digo a paciência, buscar Deus, ok? Fazer terapias, mas meditar a sério, fazer uma avaliação interna e perceber exatamente o que é que têm feito, quanto tempo os falta, fazer uma análise do tempo, ok? E definir o que é que nós queremos ser, o que é que eu devo ainda melhorar, o que é que eu devo fazer. Buscarem o conhecimento, buscarem o saber. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui exatamente para ajudar, para transformar, para orientar e direcionar. Quem quiser ter um pouco ou saber um pouco dos meus serviços, tem a página aí aberta, também pode ter. Temos outros mentores, temos outros palestrantes e vários outros bons também no nosso mercado. Temos especialistas em psicologia. Então, buscar apoio, não nos fecharmos, porque eu digo sempre que o medo é sinónimo do ego. Não tenhamos receio
vamos buscar, mandem mensagem à doutora Olinda, eu respondo, graças a Deus eu respondo. E se alguma vez passei por alguém e não respondi, é se calhar devido ao fluxo de mensagens que entram e então algumas passam, mas de forma persistente, obviamente a nossa equipa também está aí para dar o acompanhamento necessário. Mas dizer o quê? Busquem um conhecimento, busquem Deus, primam pela paciência e o equilíbrio emocional, meditem. É importante que a gente medite, porque a meditação faz com que a gente avalie o nosso interior, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa essência por completa. Então isso acaba por ajudar-nos com que a gente faça as melhorias necessárias. Uau! Se tu gostas desse conteúdo, já sabes o que tu deves fazer, mas antes de tu colocares o teu like ou comentares alguma coisa, vá até a página da nossa convidada, subscreva ou siga em todas as redes sociais, Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social em que tenha o nome dela e com o rosto dela. E tem que ser uma conta em que, de certa forma, ela tem lançado conteúdos recentes, porque possa ser o caso de alguém criar um perfil e estar a lançar as informações copiando de uma página para outra. Então vocês têm que certificar se é mesmo aquela pessoa. E de certa forma a nossa convidada também tem lançado palestras no Zoom e tudo mais, e vocês assim vão certificar se é mesmo a pessoa que está a ver aqui no vídeo ou ouvir pelo áudio, se é verdade ou não. Para que vocês possam ter algo de qualidade com a pessoa que no qual deseja falar aquela informação precisa, e não uma outra menina usa aquela mesma Pois. conta para passar uma informação, porque hoje ter esse autocuidado é super essencial. Comente bastante, deixa o teu like, partilha este conteúdo com quem tu achas que deva ouvir ou ver e é super interessante. Faça a tua doação daquele valor que tu queres doar. Não doe aquilo que tu não queiras, pois para nós o mais importante que tu deves fazer é colocar o teu like e partilhar esse vídeo no teu estado. Isto já é o melhor ganho que nós possamos ter. E espero que um próximo vídeo seja melhor do que este, mas eu espero que não, porque todos os vídeos são melhores e vocês devem tirar as vossas próprias ilustrações e assim aprenderem mais ao longo do tempo. E um até já e um próximo episódio.